Olá, você que está aqui com a gente mais uma vez. Se é a primeira vez, tudo bem? Para tudo na sua vida tem uma primeira vez, mas não para a história das pandemias, ok? Como eu disse para vocês, esse vídeo ele segue o primeiro de uma série. E nessa série a gente vai tentar ver aí, primeiramente, a questão das pandemias na história e tentar ver um pouco de música relacionada a isso para ver como que a situação fica um pouco mais leve para a gente encarar isso tudo, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, fizeram uma reportagem lá no site da saúde, né? E aí perguntaram para médicos, profissionais de saúde, várias áreas, se a situação que a gente vive hoje, se ela tinha alguma relação com pandemias do passado. E aí, a maioria dos médicos, eles repetiam sempre três casos, que era a questão da peste, a questão da gripe espanhola e aqui o H1N1, a influenza, o vírus da gripe suína, de novo, que a gente teve recentemente. Então é o seguinte, eu vou falar um pouco primeiro dessas, vou falar um pouco mais rápido da questão da nossa peste, porque até ela é uma bactéria, não é um vírus. Depois eu vou falar um pouco para vocês. Vai demorar mais, na verdade, essa questão da espanhola. E a suína não tem por que falar muito, porque aqui no Brasil ela não causou essa reviravolta toda que está causando, no caso hoje, a questão do coronavírus, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, primeiro em relação à peste. Qual a música que eu pensei pra gente entender a peste? Aquela música do Cazuza, que é muito interessante, que ele fala o tempo não para. Ele tem uma parte da música que diz as tuas ideias não correspondem aos fatos. Por que eu escolhi isso? Porque as pessoas não entendiam qual era o meio que propagava o vírus. Então, naquela época, elas achavam que era por causa do ar. Quando, na verdade, aquilo lá era transmitido por causa de pulga, de... E também a Europa, na Idade Média, a peste foi na Idade Média, tá? A Europa, a Ásia, eles viviam sérios problemas de saneamento, né? Então, assim, e as pessoas, elas tinham muito medo. Não é nesse ponto que as ideias não correspondem, mas você não entender a origem da coisa. E aí as pessoas começaram, o médico aponta que ele fala de quem diz popular que começaram naquela época e duram até hoje, que é a relação que as pessoas colocavam lá dente de alho para tentar espantar a bactéria, né, que elas nem sabiam o que era, para não chegar até elas. Então, olha só que interessante, né? Se eu fosse, eu não acredito nessas coisas. Mas se eu fosse colocar dente de alho para espantar alguma coisa, eu colocaria no Palácio do Planalto em 2016, né? Em relação à política, cada um acredita no que quer e usa como quer. Não é verdade? Mas enfim. Aí a gente tem em 1918 a finalmente a chegada aqui no Brasil da gripe espanhola, que não era espanhola, mas porque a Espanha ela tinha uma certa neutralidade no contexto da Primeira Guerra, ela tinha uma certa credibilidade para dar notícia e acabou pegando o nome de gripe espanhola. E essa gripe espanhola ela vem aqui por um negócio que para algumas pessoas é sinônimo de saúde, de coisa doce, que é o Demerara, que foi um navio europeu que veio aqui, o navio Demerara, e esse navio acabou trazendo vírus para cá. E é interessante que um deputado ele fala, eu esqueci agora o nome do deputado exatamente, mas eu vou deixar aqui o link, eu disse que ia deixar os do Nexo, eu tenho que pôr lá também, mas esse daqui eu vou pôr, que eu acho que hoje o processo vai ser mais rápido. Mas enfim, um deputado ele fala o seguinte, ele fala que o vírus ele não fazia distinção entre quem era rico, quem era pobre, entre nada, e ele atacava todos. E ele realmente não fez distinção aquele vírus, porque aquele vírus ele fez o seguinte, ele atacou até o presidente que teve que ficar afastado e o que assumiu morreu com o vírus da gripe espanhola também. E aí o governo demorou para tomar medida e a ponto de terem corpos na rua espalhado. E aí a polícia pegava as pessoas e levava as pessoas obrigadas para serem coveiros em cemitério. Você imagina essa situação? Não é um negócio legal, tipo, você é o coveiro do motoqueiro fantasma, que você é o oráculo dele lá, que ele fica te consultando. Já pensou, se você fosse consultar o coveiro especial lá do motoqueiro fantasma, talvez ele dissesse para você que você tinha que ter cuidado por causa de pandemias que já atingiram o mundo, né? Mas aí a gente pode consultar história, por exemplo. Mas tem gente que prefere consultar youtuber, astrólogo, né? Assim, gente que
tem uma carga aí de estudo que a pessoa se auto-intitula muito inteligente, não sei o quê, mas cada um consulta o que quer, né? O motoqueiro consulta lá o negócio do coveiro lá, do fantasma especial, a gente tenta usar a história e cada um seguia pelo que quer pra tomar decisão, né? E é assim que funciona a vida. E aí o fato é, o governo demorou para reagir, né, diante disso tudo, isso parece similar para você. E aí eles começaram a discutir questão de politicagem, como a gente discute hoje. Isso tudo, a culpa é do governo federal, a culpa é do governador, isso tudo é politicagem. Isso é perda de tempo em face de uma situação que o país deveria se unir para lidar com isso, mas naquela época já tinha isso. Por quê? Porque as pessoas não tinha SUS naquela época. Então as pessoas queriam achar um culpado, o povo precisava de um culpado. E as únicas entidades que se propunham a atender a população era a Santa Casa de Misericórdia e a Cruz Vermelha. Essas pessoas começaram a inventar a história que lá na Santa Casa, eles apelidaram até de Casa do Diabo, que as pessoas pegavam um chazinho da meia-noite e davam lá pra pessoa morrer logo para poder disponibilizar leitos, né? Então, a música que eu escolhi para pensar esse momento agora é A Paciência, do Lenine, que ela fala: a loucura finge que isso tudo é normal. Então, é claro que ele fala num contexto de correria, não sei o que. Mas quando a gente pensa que a loucura diz que tudo isso é normal, parece para você um pouco um contexto atual que a gente vive, a loucura ditando o que é normal e o que não é. Então, olha só que interessante, né? Na loucura deles de se preocuparem com política e não sei o que, o governo demorou para reagir. E o fato é que a gripe espanhola no mundo em um ano matou 50 milhões de pessoas. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, e pegar os anos todos do conflito e dividir o número de mortes pelo conflito, a gripe espanhola em um ano matou mais do que esses dois conflitos juntos, diluído em anos. Por ano, entendeu? Então, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. É um inimigo invisível, né? E o governo finalmente começou a distribuir remédio, e na época também teve gente que quis aprovar a medida para que o governo aumentasse tempo para pagar dívidas, decretasse feriado, de alguma forma para tentar conter o caos econômico. Olha aí o governo intervindo na economia, mas teve gente que não quis saber disso, teve gente que não apoiou, né? E aí, o fato é que o vírus, ele matou praticamente todo mundo que tinha que matar. E aí, quando não tinha mais ninguém para matar, finalmente acabou a pandemia. A gente podia até também tentar aprender um pouco de seletividade com vírus em relação a isso, porque os vírus, né, você vê que o vírus parece que, conforme a história dos vírus vai se aprimorando, os vírus vão se tornando mais seletivos em relação às suas vítimas, né? Olha que interessante. O vírus, o da gripe espanhola, ele escolheu até ele não fez realmente distinção de classe de nada. Ele afetou o presidente e o que assumiu depois ele levou mesmo. Agora já o vírus de hoje, ele já é mais seletivo, né? Por exemplo, ele tende a não atacar até atletas específicos brasileiros com mais de 60 anos que tem um cargo no executivo. A gente podia aprender a seletividade com os vírus. Por quê? Porque o vírus é mais seletivo nas vítimas dele do que a gente em relação aos políticos que a gente escolhe, né? A gente podia aprender a refletir isso também com a história. Mas, enfim, né? E aí a gente chegou depois na situação da gripe suína, que aqui não nos afetou tanto, a questão da influenza, do H1N1. E a gente chega finalmente onde eu queria, que é o contexto atual que a gente tem aqui do coronavírus. Para você, se você já vivia na correria de São Paulo, acostumado com o tempo não para, e você teve que vivenciar uma situação na tua vida, de ver que as ideias das pessoas não estão correspondendo aos fatos, de você ter que ter paciência em fingir que isso tudo é normal. Eu não sei em qual estágio que você tá da tua vida agora, mas agora parece que o mundo inteiro, com exceção de algumas pessoas no Brasil, estão concentrados numa história só, que é Heal the World, né? Ou seja, cure o mundo. Só que diferente do Michael Jackson de curar apenas com amor, a gente precisa agora de uma intervenção que seja comunitária, né? Para conter o avanço até que a ciência desenvolva algum medicamento, uma vacina.